todos. O Marinho está fora ainda, a gente entendeu que seria muito arriscado que ele jogasse na quinta-feira e jogasse também no domingo. Então, em virtude desse pouco tempo, a gente optou por fazer com que ele voltasse aos treinos já hoje, para que domingo ele esteja à disposição. Mas assim, sobre aquele lance lá que você falou, de que ia conversar com os jogadores, sobre a questão da concentração, às vezes de reclamar demais e da arbitragem, você conseguiu sentir o efeito? Olha, assim como a gente faz sempre após os jogos, a gente tem uma dinâmica nossa de grupo, onde a gente fala muito do jogo, daquilo que aconteceu, dos pontos fortes, dos negativos também, e a gente tocou nesse ponto. Eu venho tentando achar aquilo que dá mais concentração aos atletas e que torne dessa forma o Vitória mais forte no jogo. Então a gente está entendendo que naquele lance específico do gol do Atlético Mineiro no último domingo, foi um lance entre o Diego Renan e o Patrick, se não me falha a memória, onde o juiz deu escanteio, mas havia a possível marcação de uma falta que não aconteceu, e isso acabou, de certa forma, ocasionando um retardamento para que o nosso time, o nosso sistema defensivo ficasse bem postado. Em função disso a gente tomou o gol. Os atletas, óbvio, que viram o jogo depois, viram o lance várias vezes e também aceitaram que a concentração deveria estar feita um pouquinho antes da batida da bola do Marcos Rocha. Então por isso a gente acabou tomando o gol. Óbvio que depois a equipe foi lá, empatou e tudo mais, mas nós temos que estar atento também a esses erros. Marcelo, seu próximo adversário, o Flamengo, é um time que está vivendo um momento complicado, né, na temporada, vem alternando de resultados bons e ruins. A torcida tem pressionado muito. Torna o jogo ainda mais difícil para o Vitória? Torna, porque o Flamengo é um time de massa, e quando você enfrenta um time de massa que está com muita pressão, normalmente você encontra uma equipe que pode ter dois caminhos no jogo, né? Uma de superação, de ser muito mais guerreiro do que normalmente é, e outra de se perder emocionalmente. Depende muito dos atletas que lá estão, né? deste momento, como que vai repercutir na parte técnica e tática deles, a cobrança do torcedor. Então, do outro lado tem o Vitória, que está olhando isso tudo, que também tem necessidade de pontuar, ainda mais no início de campeonato, porque é importante você figurar sempre na parte de cima da tabela de pontos. Então eu espero sinceramente um jogo dificílimo, mas acredito muito no Vitória, inclusive sabendo explorar exatamente essa pressão exercida sobre o time deles. Mancini, pós-jogo contra o Atlético Mineiro, na coletiva, foi perguntado sobre a questão do sempre estar virando o jogo, né? Buscando o resultado, sair perdendo. Você só teve 2 treinos, mas como é que deu para trabalhar isso aí? Muitas vezes a gente tenta acertar isso à base de conversa, até dentro do laço que todos os atletas têm e que o nosso time tem também. Alguns atletas chegaram esse ano, outros já vêm desde a Série B. Então é necessário que a base de conversa, mostrando no quadro, a gente consiga também alterar algumas das coisas que foram vistas no último jogo e nos 4 jogos do Brasileiro que não nos agradaram. O Vitória fez muita coisa boa até aqui, e eu também disse isso aos atletas, porque é importante também você elogiar aquilo que está sendo bem feito, né? Nós tivemos reações maravilhosas diante de Atlético Mineiro, de Corinthians, que são equipes que até um mês atrás estavam jogando a Libertadores. Então é fundamental que a gente corrija, mas que também dê moral a esses atletas, para que a gente possa não ter que virar as partidas, mas sair de uma forma mais tranquila no jogo, sair na frente, poder poupar energia para matar o jogo. Assim, você costuma estudar bem os adversários antes dos jogos. Para essa partida contra o Flamengo, o que é que você quer que o Vitória mais tenha atenção? O Vitória vai ter que ter muita atenção com o Marcelo Cirino, que é um velocista, um atleta que recebe muitas bolas na diagonal entre zagueiro e lateral. Everton, do outro lado, também é um jogador muito interessante, que tem uma velocidade de jogo muito boa. O Flamengo num todo é um bom time, é um time equilibrado, que não vive um bom momento, mas que tem 2 volantes, o Ira Arão e Márcio Araújo, que sabem jogar, que tem uma boa marcação também. O Alan Patrick é um meia de muita movimentação, técnico que enxerga bem o jogo. Então é um time que nós vamos ter que ter cuidado. Agora, o Vitória, após essa conversa nossa que tivemos, na segunda-feira,
é muito importante que a nossa postura seja uma postura de um time que quer ganhar o jogo mesmo jogando fora de casa. Assim, você vai fazer suspense com o time ou depois? Não, o suspense é muito mais em cima de duas situações. Eu não sei se eu entro com o Vander ou com a Lippe, e não sei se entro com o Norberto e com o Maicon. A opção de Vander e Alípio é simplesmente técnica tática. A opção de Maicon ou de Norberto se dá ao fato de que eu tenho 2 jogos, um na quinta, outro no domingo. Talvez o Norberto, em função da inatividade, não suporte jogar as 2 partidas. Então eu vou optar num jogo por um e no outro jogo por outro. E aí eu vou ter que estudar. Eu estou estudando muito Flamengo, mas paralelo a isso também a gente está, através do nosso setor de análise, analisando o Internacional, que é para ver qual que vai encaixar melhor em qual jogo. Mas você falou dessa questão de que quer uma postura do Vitória que entre para ganhar o jogo. Eu queria que você falasse um pouco mais de como você quer o Vitória nesse jogo. Eu quero Vitória. Das outras. Eu quero Vitória. A gente adotou algumas marcações diferentes no jogo do Santa Cruz, do Corinthians, do América e do Atlético Mineiro. Então eu quero Vitória, até porque a gente falou muito sobre isso nessa dinâmica e os atletas me pediram para marcar mais à frente. Então o Vitória vai sair marcando lá em cima, não vai ser uma equipe que vai esperar o Flamengo, até porque o Flamengo, dentro da estratégia de jogo, é um time que, se tiver muito a bola no pé, se eu der espaço para isso, talvez ele entre no jogo, e uma marcação mais apertada pode aumentar a pressão em cima dele. Óbvio que tudo isso a gente fala como vislumbrando alguma coisa, às vezes na prática acontece outra coisa, mas a ideia é que o Vitória saia marcando lá em cima. Isso foi uma questão, até que o Chiesa, quando ele deu entrevista depois do jogo do Corinthians, ele falou muito sobre essa questão da marcação. Na opinião dele, a questão da virada do jogo contra o Corinthians partiu da questão da marcação, por aí? Exatamente. Eu acho que quando o Vitória encaixa a marcação, até por ter um time rápido, é um time que incomoda muito mais. Então eu tenho que usar isso a favor. Não dá pra gente sair jogando, esperando no nosso campo, dando campo de jogo ao adversário, até para que o adversário adquira mais confiança na partida. Não, acho que o Vitória tem que realmente, assim como disse o Chiesa, marcar mais à frente, desde o início do jogo já pressionar os adversários, porque dessa forma a gente foi bem no Campeonato Baiano, vem bem na Copa do Brasil e vai também se estabelecer de uma forma favorável dentro de hoje adversários mais fortes do que nós já enfrentamos. Assim, ontem o Escudeiro estava aí, o presidente Raimundo Viana falou que por enquanto não há negociação, mas se por enquanto abre uma brecha para uma possibilidade de um retorno do Escudeiro. Eu queria que você falasse sobre isso. Qual seria a importância de ter Escudeiro nesse time? Olha, eu posso falar do que eu vi aqui. Eu bati um papo com o Escudeiro ontem, até porque ele veio nos fazer uma visita, né? Falamos rapidamente, mas lógico que seria muito importante, porque ele é um ícone dentro desses últimos anos do Vitória. Agora, falar mais do que isso, eu estaria sendo até leviano, porque não estou a par de nada, sei que há um interesse, e espero que dê certo, mas acima de tudo eu tenho que tratar dos que já estão aqui. E o que você conversou com ele? Vocês ficaram fazendo uma ideia um pouquinho? Nós conversamos muito sobre o Campeonato Mexicano, sobre a velocidade de jogo lá, né, das dificuldades que ele enfrentou na chegada, embora seja o mesmo idioma, é um lugar diferente, com uma cultura diferente, e sempre quando o jogador ele muda de cidade, que tem que levar a família, existe uma série de coisas. Então isso tudo a gente estava dialogando, e ele me disse que está contente lá, mas que obviamente que se tivesse a oportunidade de voltar, voltaria feliz. Assim, minha pergunta é sobre defesa e ataque. O Vitória tem um dos 5 melhores ataques atualmente no campeonato e uma das piores defesas, se não me engano, a pior defesa com 8 gols. Sendo que 50% desses gols foram no primeiro jogo. Queria que você falasse o impacto que teve o jogo com o Santa Cruz, e de lá para cá o que você tem conversado com a questão da defesa mesmo, que é o principal ponto que está deixando. O aspecto ofensivo, o Vitória vem bem, o Chiesa tem feito gols, a equipe tem chegado bem à frente, então neste momento o foco é dar uma reorganizada no sistema defensivo. Nós já tomamos 8 gols no campeonato, que é uma marca alta, mas vale ressaltar que 4 foram na estreia diante do Santa Cruz, num jogo atípico, onde o Vitória não merecia
esse placar, mas enfim, ele já aconteceu. O jogo de Santa Cruz serviu como um divisor de águas, exatamente para que a gente reforçasse algumas teses. O jogo do Corinthians, o jogo do América, o jogo do Atlético foram normais. O que foi anormal foi ter tomado 4 gols do Santa Cruz. E curiosamente, eu não sei se vocês notaram, mas após esse jogo o Vitória não perdeu mais, incluindo aí o jogo da Portuguesa também na Copa do Brasil. Então eu vi uma reação, então muita gente está analisando ainda a parte defensiva do Vitória pelos 4 gols do Santa Cruz. Nós já readaptamos alguma coisa, já reorganizamos melhor o sistema. A tendência é que o Vitória diminua o número de gols sofridos, e eu espero que continue fazendo, para que o equilíbrio nosso como equipe possa ser visto também na tabela de pontos, que o Vitória possa subir a cada vez mais. Tanto é que na primeira rodada a gente estava lá embaixo, e somando pontos importantes diante de adversários difíceis, a gente já está na primeira parte da tabela. Então isso é o que nos chama a atenção. Você falou da dúvida, Wander Alício, o David continua então? Não, eu vou dar o time aqui com as minhas dúvidas. Fernando Miguel, Maicon ou Norberto, Vitor Ramos, Ramon, Diego, Amaral, William Farias e Flávio, David, Wander ou Alípio, Chiesa e Dagoberto. Tá, então as minhas dúvidas são exatamente Wander e Alípio, Maicon e Norberto. Gostou? Acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcasts como este.